Gravando. Beleza. Então é o seguinte. Essa tabela nós vamos ter os meristemas e os tecidos adultos que eles formam. Lembrando, tecidos adultos são tecidos em que já vão ter suas células desenvolvidas com funções especializadas, totalmente diferente das células que compõem os meristemas, né, que são as células meristemáticas. Então aqui você tem seu meristema primário com os tecidos dele, né, os tecidos meristemáticos, são divididos em 3. Aqui está todos os tecidos adultos que são formados pelo esse tecido meristemático primário. E aí o seguinte, algumas plantas, como as gimnospermas e angiospermas, vão ter tecidos aqui que vão voltar a serem meristemáticos e originar o meristema secundário. Tá? Quem vai ser o meu meristema secundário? Sacanagem, né? Isso aqui eu estou envolvendo para facilitar na hora das nossas explicações. Então vamos lá. Meu meristema primário, e que no caso aqui está chamado de apical também, meristema primário, é formado pelos tecidos meristemáticos chamados de protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme vai dar origem ao tecido adulto chamado de epiderme. Aí você tem aqui, ó. Epiderme é um tecido de revestimento, tá vendo? Esse tecido que é formado é um tecido que ajuda a revestir o corpo das plantas. O meristema fundamental vai dar origem ao colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação, e vai dar origem aos parênquimas, são tecidos de preenchimento. O outro tecido meristemático, que é o tecido chamado de procâmbio, vai dar origem ao xilema, que é condução, né, de nutrientes, e o floema também, que é condução. Tá? Beleza. Aí, em alguns casos, em algumas plantas, esse procâmbio desenvolve o tal de câmbio vascular, que é plantas que têm crescimento secundário. Vamos explicar isso agora. Então é o seguinte, gente. As plantas como gimnospermas e angiospermas possuem meristema secundário.
Ou seja, essas plantas, os parênquimas e os câmbios vasculares vão gerar os meristemas secundários, tá? Que vai ser o parênquima origina aqui os meristemas secundários, que são o filogênio e o câmbio, tá? E o câmbio fascicular, tá, vai dar origem ao xilema secundário e o floema secundário, tá? Além desse outro aqui também que faz mais xilema secundário e floema secundário, que é o câmbio interfascicular. Então, o que vocês precisam de entender? Plantas como pteridófitas e outras plantas, algumas angiospermas e angiospermas vão ter só crescimento primário, tá? Vou ter para melhorar aqui, ó, gimnospermas e angiospermas. Ah, se bem que já está cravado o nosso texto. Não vou generalizar não, porque tem angiospermas que não apresentam meristema secundário. Então vamos supor, as plantas que apresentarem meristema secundário, as células dos parênquimas voltam a ser meristemáticas, formando meristemas secundários, que são o filogênio e o câmbio interfascicular. Tá vendo que estão em vermelho? E aqui estão os tecidos adultos que eles promovem. Tá? E também esse câmbio fascicular ele é criado e gera outros tecidos adultos secundários que eu vou envolver em laranja aqui. Tá? Então a gente vai ficar como no final da história? Turminha que está em laranja. A turminha que está com azul. E a turminha que vai ficar com vermelho. E aqui eu vou fazer o resumo para vocês.
Pessoal, então aqui está um resumão bacana. Só fechar aqui, deixa tudo completinho. Então tá aí, ó. Quem são os tecidos meristemáticos primários? São os que estão em verde. Aí as setinhas indicam os tecidos que eles formam. Alguns tecidos formados pelos tecidos meristemáticos primários, estão circulados em azul, originam um meristema secundário, tá? E os seus respectivos tecidos que estão em laranja. Ok, galera? Alguém tem alguma dúvida aí? Ótimo, ok. Tá um resumão bala, né? E aí, o que a gente precisa fazer agora? Analisar as funções. Deixa eu pegar aqui, que aí já fica tudo junto. Pessoal, aqui eu vou fazer um outro resumo mais bala, que vai ser o quê? Os meristemas vão ser tecidos que vão gerar crescimento da planta, né? Isso é fato. E também gera outros tecidos. Vou deixar por incompleto. E gera outros tecidos. Aí é o seguinte, esse meristema,
ele vai ser dividido em 2, né? Galera, eu tô martelando isso aqui porque é um negócio assim cheio de detalhezinho e é embolado para destrinchar mesmo, para entender. Então estou indo devagar, fazendo esses esquemas aqui e já deixando de uma forma formatada para você conseguir ver o negócio de uma forma assim geral, sabe? Porque senão é tanto detalhe que a gente, se você não conseguir ver de uma forma geral o negócio, organizado, é muito fácil a gente se confundir. Então, os meristemas, né, são primário e secundário. Ambos vão promover o crescimento e ambos vão gerar outros tecidos. Só que é o seguinte, o primário promove crescimento em altura. Vou botar vertical, né? Vertical porque o caule cresce para cima e a raiz cresce para baixo, mas é vertical. Enquanto o meristema secundário vai promover o crescimento em largura, tá? Que é um crescimento horizontal. Sacou, galera? Isso aqui que eu estou falando são as funções de todos os tecidos que a gente encontra aqui, ó. Então a gente tem epiderme, periderme, tá faltando a feloderme, feloderme e suber. Cara, como é que escreve 9 em número romano? É IX, né? Me lembra aí. Tem muito tempo que eu não faço isso. É isso, né? Deixa eu pegar a localização da feloderme aqui. Feloderme vai entrar aqui também.
Pessoal, então tá tudo aqui, ó. As funções de todos os tecidos. Floema, xilema, primária e secundária condução, periderme, epiderme, subfeloderme, revestimento, parênquima, colênquima, esclerênquima fazem parte do preenchimento, sustentação e reserva, e os seus meristemas, né, respectivos, promovendo crescimento e geração de outros tecidos. E já está um resumão assim, bem bala da primeira parte. Alguém tem alguma dúvida nisso aí? Quer que explique algum detalhezinho ou tá claro? Então tá bom. E aí, para nós fecharmos, nós só vamos pegar uma localização desses caras aí. Só pegar uma figura aqui para explicar. Não tão boa de figura aqui não. Deixa eu pegar aqui na net. Alô. Que isso? O que tá apavorado aí? Nós temos uma figura boa. Aqui, galera, só para a gente ter uma noção de localização desses tecidos, tá? Os meristemas primários, por exemplo, olha só. Você tem um xilema e o floema primário, conduzindo as seivas ao longo do caule da planta. Isso também tem lá na raiz, tá? Aos tecidos meristemáticos. São a protoderme, meristema fundamental e procâmbio. O protoderme está na beirada, tá vendo? É ela que vai originar a epiderme. O procâmbio vai dar origem aqui aos vasos condutores. E o meristema fundamental que está nesses miolos aqui vai dar origem aos tecidos de preenchimento. Tá? Esse negócio aqui, ó, medula, é um nome de uma região. Córtex é o nome de uma região. Tá? Aí aqui está os tecidos formados, né, o xilema e o floema, os adultos. Mas aqui só para você ter uma noção de região onde ficam as coisas. Por exemplo, depois que esses meristemas formam esses tecidos aqui, o xilema e o floema eu vou encontrar nesses triângulos aqui dentro, ó, tá vendo? Floema em azul, xilema em vermelho. A epiderme vai ser formada na parte mais externa, que ela reveste.
e os nossos colênquimas, esclerênquimas e parênquimas vão estar nessas regiões aqui, tá? Agora vamos pegar de uma planta que tenha meristema secundário. Meristema secundário, nós temos que lembrar que células aqui dessa região do procâmbio vão dar origem ao câmbio fascicular e depois do câmbio interfascicular, que vai dar origem a mais xilema e mais floema, que eu chamo de os secundários, tá? Secundários que eles vieram depois dos primários através de meristemas secundários. E quem é o nome dos tecidos meristemáticos secundários? É o felogênio e o câmbio interfascicular. Então, quando eu pego uma planta dessa aqui, quando ela começa a desenvolver o meristema secundário, vai aparecer os tecidos lá. O câmbio, essa fatiazinha de tecido, amarelinha, e o felogênio. São meristemas secundários. Aí o câmbio vai fazer o quê? Ele vai originar mais xilema ainda aqui para a parte interna e mais floema para a parte externa. E o felogênio, o que ele faz? Ele vai produzir a feloderme aqui para a parte interna e o suber para a parte externa. O que vai acontecer é o seguinte, galera. O suber ele vai assumir o local da epiderme, que antes estava aqui. Vai assumir o local, vai ficar à frente da epiderme. A epiderme some. E a característica mais fácil de identificar isso é que a planta começa a ter uma casca seca, sabe? Começa a desenvolver uma casca seca, dura. Toda planta que tem casca seca e dura é o suber, que é a maioria das árvores. Se você pegar um pé de laranja, quando ele começa a crescer, ele tem um caule verdinho. Depois o caule dele começa a amarronzar e ficar dura. Justamente porque, além disso, ele vai engrossando. Justamente porque o meristema secundário apareceu e começa a engrossar. E vai produzindo seus tecidos, o suber começa a desenvolver no caule, o caule começa a ficar marrom e rígido, né? Igual com cara que a gente fala de madeira mesmo, de pau. Tá? Deixa eu pegar uma imagenzinha do caule aqui. Por exemplo, você pega um pezinho desse aqui, quando ele está bem novinho, inclusive outras partes aqui mais simples, você vê o caule verdinho. À medida que você vai chegando aqui embaixo, ele já está marronzando. Ou seja, aqui ele está fininho, não tem crescimento secundário. A parte de baixo já está iniciando o crescimento secundário. Ou seja, vai engrossando, vai pegando aquele aspecto de tronco, né, de madeira. Ao suber. No final das contas, todo mundo vai ficando com essa cara de madeira, que é o suber. Entendido? Pessoal, show de bola? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então tá bom. Vou pegar esse resumão que eu fiz aqui. Já vou soltar ele lá no grupo, tá? Tá lá, galera. Beleza? Aí então nossa matéria vai até essa parte aqui, tá? Formação dos tecidos e que tá tudo dentro daquele resumo ali. E as funções deles, tá? As funções básicas. Então por hoje é só. Beleza, galera? Aí depois eu vou enviar o textinho lá. Eu vou até enviar as páginas do livro também, quem quiser consultar algum detalhe na hora de fazer. Combinados? Então,